Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um salmo fascinante, o Salmo 52. É uma canção que nasce de um momento terrível, de traição e dor, mas que termina com uma das imagens mais fortes de esperança e segurança de toda a Bíblia. A história por trás desse salmo é pesada. Começa com uma denúncia maldosa, que leva a um massacre terrível, e a resposta de Davi para tudo isso? Ele transforma essa dor em uma canção de confiança absoluta em Deus. Para a gente entender de verdade a força desse salmo, a gente precisa voltar na história que deu origem a ele. Isso aqui não é só poesia, sabe? É uma resposta real a um dos momentos mais devastadores da vida de Davi. Olha, a história, que está lá em 1 Samuel, é terrível. Davi está fugindo de Saul e busca ajuda com os sacerdotes. Doeg, que era um servo de Saul, vê tudo e corre para contar para o rei, distorcendo completamente os fatos. Saul fica furioso e manda matar todos os sacerdotes. Os próprios guardas dele se recusam a fazer isso, mas Doeg não hesita. Ele mesmo executa 85 homens de Deus. É para ele, para Doeg, que Davi escreve as palavras cortantes deste salmo. A primeira parte do salmo é uma verdadeira autópsia do caráter de Doeg. E o interessante é que Davi não foca na espada que ele usou no massacre, mas na arma que começou tudo, a língua dele. Davi já começa confrontando a arrogância do mal. E a imagem principal é muito forte. A língua como uma navalha afiada, uma arma que engana e destrói. Enquanto a maldade de Doeg se exibe, Davi coloca ela em contraste direto com algo que nunca muda, a bondade de Deus. A ironia aqui é afiadíssima. Davi chama Doeg de homem poderoso. Mas vamos pensar, que tipo de poder é preciso para massacrar homens desarmados? É puro sarcasmo. Davi está expondo que a força de Doeg não era de um herói, mas de um covarde, e está ridicularizando essa arrogância dele. O salmo, então, detalha as ações dessa língua de navalha, e não são deslizes, viu? São escolhas de um coração totalmente corrompido. O texto é claro, ele ama o mal, ama mentir. É uma inversão completa de valores, um prazer em destruir que começa com as palavras. E em contraste com essa maldade toda de Doeg, Davi firma a sua esperança na bondade de Deus, que em hebraico é Hesed. E isso aqui não é um sentimento qualquer. Hesed é o amor fiel da aliança, um amor leal, constante, que nunca falha. É a rocha eterna contra a qual a arrogância do mal um dia vai se quebrar. E isso nos leva à grande virada do salmo. Depois de analisar o mal, Davi se volta para a resposta inevitável de Deus. Porque a justiça divina não vai ficar calada para sempre. A partir daqui, o salmo vira uma avalanche de ações que descrevem o julgamento de Deus. E a primeira é absoluta: Deus o destruirá. Não é uma talvez, é uma certeza. A segunda ação mostra uma intervenção direta. Deus o pegará. A imagem aqui é de algo sendo arrancado com força, como se fosse do meio do fogo. É uma ação rápida, pessoal e decisiva. A terceira imagem é de ser arrancado da tenda. A tenda significa o lar, a segurança, a estabilidade. O julgamento de Deus simplesmente desfaz toda a falsa segurança que o ímpio construiu para si. E por fim, a consequência final: ser extirpado da terra dos viventes. A imagem é de uma árvore arrancada pela raiz. É uma remoção completa, total, definitiva. A justiça de Deus é final. E como os justos reagem a esse julgamento? Eles veem, temem a Deus e riem. Mas calma, não é um riso de crueldade. É o riso do alívio, da justiça que finalmente chegou. É a celebração de ver que confiar na riqueza leva à ruína, enquanto confiar em Deus é o caminho certo. Eles olham e dizem: olha aí, o homem que não fez de Deus a sua fortaleza. E isso nos leva à parte final do salmo, onde Davi para de olhar para Doeg e pinta um retrato da sua própria vida. E o contraste, olha, não poderia ser mais impressionante. Esse slide resume perfeitamente os dois caminhos, né? De um lado, o ímpio, que se baseia em si mesmo e está destinado a ser arrancado. Do outro, o justo, que se baseia na misericórdia de Deus e está plantado para florescer para sempre. Aqui está a grande declaração de identidade de Davi. Ele não se vê como uma vítima nem como um vingador. Ele se vê como uma oliveira verde plantada na casa de Deus. A segurança dele está firmada no seu relacionamento com Deus e na confiança nesse amor fiel. E a escolha da oliveira é cheia de significado. Ela representa resiliência e não fragilidade, fruto e não destruição,
paz e não violência. E o mais importante, estar plantado na presença de Deus significa ser nutrido e protegido o tempo todo, exatamente o contrário do ímpio que é arrancado do solo. Para nós que lemos este salmo hoje, já conhecendo a obra de Cristo, essas imagens e promessas encontram o seu significado mais profundo e final na pessoa de Jesus. O julgamento que o Salmo descreve aponta para Cristo. Como a própria verdade, ele expõe e cala toda mentira. A justiça que Davi tanto esperava se cumpre nele, que um dia vai trazer um julgamento final e perfeito contra todo o mal, garantindo que nenhuma língua de navalha fique sem resposta. E a imagem da oliveira também aponta para ele. Se Davi se via como uma oliveira frutificando pela graça de Deus, Jesus é a verdadeira oliveira. Ele é a própria fonte de vida, segurança e fruto. Estar unido a Ele pela fé é estar firmemente plantado na presença de Deus para sempre, recebendo uma vida que nem a morte pode arrancar. O Salmo termina com Davi prometendo esperar no bom nome de Deus. E para nós, esse nome tem um rosto: Jesus. É nele que a nossa esperança está firmada. Ele não é só um nome em quem confiamos, ele é a manifestação perfeita e visível da bondade e do amor fiel de Deus. O Hesed de Deus feito carne. E assim, a questão do Salmo 52 ecoa até hoje. O mundo ainda está cheio de línguas de navalha e de gente que confia no próprio poder. O Salmo nos confronta com uma escolha: ser como Doeg, uma erva daninha que será arrancada, ou como Davi, uma oliveira que floresce, plantada na casa de Deus. A pergunta que fica para a reflexão de cada um é: onde a nossa confiança está verdadeiramente plantada?